A primeira providência que Renato tomou foi ligar para Gabriela. Nissete atendeu e avisou: "O Dr. Renato quer falar com você." Gabriela estremeceu. Deveria voltar à empresa na manhã seguinte. Por que ele ligara antes? Nervosa, foi atender. "Alô? Sim, é Gabriela. Preciso falar com você, mas não pode ser pelo telefone. O senhor marcou para eu voltar amanhã. Não posso esperar. O assunto é delicado e urgente. Já descobri quem foi." Gabriela sentiu ligeira tontura e as pernas bambas. A emoção foi tanta que não conseguiu responder. "Está me ouvindo?" "Sim", murmurou ela. "Você está bem? Sua voz está fraca." "Não tenho conseguido dormir nem me alimentar depois do que aconteceu. Se tudo estiver esclarecido, ficarei bem. Temos que conversar sem que ninguém saiba. Não diga nada a ninguém. Pode vir encontrar-se comigo agora? Na empresa?" "Não. Nossa conversa precisa ser sigilosa. Passarei perto de sua casa para apanhá-la." "Aqui não. Roberto é muito ciumento e pode não gostar." "Onde então?" "Na praça que fica a 4 quadras daqui." "Sabe onde é?" "Sei. Vou sair agora." "Pode esperar." Gabriela sentiu seu estômago dar sinal e lembrou-se de não haver jantado na véspera nem tomado café da manhã. Procurou Nissete e pediu: "Preciso sair. Enquanto me visto, pode me arranjar uma xícara de café com leite?" "Claro." "O que aconteceu?" "A senhora parece melhor, está até corada." "Por ora não posso contar. Tive uma notícia muito boa. Na volta eu explico. Se Roberto aparecer, diga apenas que fui dar uma volta, fazer umas compras. Não fale do telefonema do Dr. Renato." Arrumou-se rapidamente e engoliu o café com leite e comeu a generosa fatia de bolo que Nissete colocará ao lado e saiu. Caminhou a passos rápidos até a praça. Ainda não teria dado tempo para ele chegar, então Gabriela sentou-se em um banco para esperar. Mesmo sem saber o que acontecerá, sentia-se aliviada. Finalmente saberia. Quem fez aquela maldade poderia voltar ao emprego. Quando viu o carro de Renato aproximar-se, levantou-se e foi até ele que parou, abriu a porta e ela entrou. "Espero que esteja melhor", disse ele. "Fiquei aliviada depois que falei com o senhor. Vamos procurar um lugar sossegado para conversar." Ele deu algumas voltas e parou sob uma árvore em uma rua deserta e residencial. Gabriela olhou para ele esperando. Renato começou: "O que vou dizer é muito grave. Atinge a nós dois." "Como assim?" "O senhor disse que descobriu quem falsificou os cheques. Com isso resolvemos um problema, mas descobrimos outro. O senhor me assusta." "Não é esse meu intento. Eu disse que iria investigar. Para isso contratei um detetive. Hoje à tarde ele apareceu e trouxe este relatório." Renato tirou alguns papéis do porta-luvas e entregou-os a Gabriela. À medida que ela lia, seu rosto foi empalidecendo e seu corpo começou a tremer. "Não posso crer. Isto não pode ser verdade. Roberto não pode ter feito isso, pois fez." Gioconda e ele, movidos pelo ciúme. "O que me espanta é que eles não se conheciam. Como puderam juntar-se para tramar tudo isso? Seja pela tensão dos últimos dias, seja pela emoção daquela descoberta." Gabriela rompeu em soluços. Penalizado, Renato apanhou um lenço, oferecendo: "Sinto muito. Sei que ama seu marido e imagino como se sente." Gabriela soluçava sem conseguir dominar-se. Renato segurou sua mão para dar-lhe coragem, dizendo: "Acalme-se, Gabriela. Reconheço que é uma situação muito triste, porém verdadeira. Precisamos aceitar os fatos e decidir as providências a tomar. Penso que não pode ficar assim. Hoje fizeram isso, amanhã farão coisa pior. Temos que encontrar coragem para decidir." Aos poucos Gabriela parou de soluçar e enxugou os olhos. Por fim disse: "Sinto que tem razão, mas confesso que não sei o que fazer. Está doendo muito saber que Roberto foi capaz de fazer isso comigo. Ele viu como eu fiquei arrasada, ele sabia como essa suspeita me machucaria. Mesmo assim não titubeou em me fazer passar por essa vergonha. Pensei que ele me amasse. Agora vejo que não. Quem ama não age dessa forma. Eu seria incapaz de fazer isso a qualquer pessoa, muito menos a ele. Tenho certeza disso. Quanto a mim, decidi me separar de Gioconda. Nunca comentei abertamente com ninguém, mas nossa vida em comum tornou-se desagradável. Arrependi-me de haver casado com ela. Há anos.
Venho suportando essa união por causa das crianças. Agora não dá mais. Sinto que não poderei mais conviver com ela. Vou procurar meu advogado para tratar da separação. Gabriela ficou olhando para ele enquanto pensava em como seu casamento se transformará nos últimos tempos. Roberto sempre foi ciumento, considerou, mas piorou muito depois que perdeu o dinheiro. Vivia pedindo para eu deixar o emprego, mas nunca imaginei que chegasse a tanto. Pensei em dar queixa à polícia. Eles usaram um falsário profissional. Isso é crime. Por outro lado, trata-se da mãe dos meus filhos e do seu marido. Não sei como proceder. Uma coisa eu sei, Dr. Renato. Vou deixar Roberto. Para ser bem sincera, o amor que sentia por ele já não era mais o mesmo. Fiz o que pude para salvar nosso casamento. Mas agora não dá mais. Nesse caso, o mais urgente seria consultarmos um bom advogado. Pretendo conseguir a guarda dos meus filhos. Gioconda não tem condições de tomar conta deles. Você poderia voltar ao trabalho amanhã, conforme havíamos combinado? Sim. Agora mais do que nunca preciso do emprego. Será seu enquanto quiser. Vou chamar um bom advogado e amanhã mesmo faremos uma reunião com ele, expondo os fatos e pedindo orientação. Enquanto isso, será melhor fingirmos que não estamos sabendo de nada. Não sei se vou conseguir. Só de pensar nele, sinto vontade de brigar. Se quisermos agir de maneira adequada, será melhor controlarmos nossos ímpetos e cuidarmos das providências que precisaremos tomar. Nossos filhos merecem esses cuidados. Eles devem ser atingidos o menos possível nesta triste história. Tem razão. Agradeço a confiança que tem em mim. Se não fosse isso, nunca teríamos descoberto a verdade. Sempre tive uma boa intuição e ela me dizia que você seria incapaz de fazer uma coisa dessas. Gabriela suspirou aliviada, mas apesar disso sua cabeça doía, e ela considerou. Vou para casa tomar um comprimido e tentar descansar. Quer ir comer alguma coisa? Não, obrigada. O café que tomei de manhã embolou em meu estômago. Posso compreender. Gostaria de recompensá-la de alguma forma. Ah, alguma coisa que posso fazer por você? Eu gostaria de voltar ao trabalho ainda hoje. Não quero ficar em casa, sem fazer nada com esses pensamentos tumultuando minha cabeça. Não seria melhor descansar? Acha que eu conseguiria? O trabalho vai me ajudar a suportar essa triste descoberta. Nesse caso, pode ir. Vou ver se consigo que o advogado vá ao nosso encontro hoje mesmo. Vou levá-la para casa. Se temos que guardar segredo por enquanto, será melhor deixar-me na praça onde nos encontramos. Renato concordou e levou até lá. Depois que a deixou, sentiu-se triste. A irresponsabilidade de Gioconda levou-os àquela situação tão desagradável. Claro que Roberto teve culpa também, mas se ela não concordasse nada daquilo teria acontecido. O que mais Gioconda estaria fazendo que ele ignorava? De quem fora a ideia do desfalque? Quem conhecia o falsário profissional? Talvez fosse melhor pedir a Egberto que continuasse investigando para descobrir mais informações. Quando Gabriela chegou ao escritório, Renato informou-a que o advogado veria em seguida. Assim que ele chegou, conforme o combinado, Gabriela introduziu-o na sala de Renato. Quando ia sair, ele a impediu. Fique, Gabriela. O assunto diz respeito a você também. Sente-se. Quando os viu sentados, Renato contou tudo ao Dr. Altino, que ouviu em silêncio. Renato finalizou. O caso é delicado. Confio na sua capacidade profissional e gostaríamos que cuidasse de tudo. Tanto eu quanto Gabriela desejamos a separação. Eu pretendo obter a guarda dos meus filhos. Como faremos isso? Para cuidar do caso, preciso saber toda a verdade. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro. Nunca houve um caso entre o senhor e de Gabriela? Nunca. Garanto que nosso relacionamento tem sido muito bom, mas exclusivamente de trabalho. Muito bem. O senhor quer a guarda dos filhos. Para isso esse ponto precisa ficar claro. Suponho que de Gabriela também pretenda ficar com os filhos. Sim, doutor, respondeu ela. Geralmente a guarda dos filhos menores fica com a mãe, exceção feita somente em caso de mau comportamento. Se depender disso, ninguém me tirará os filhos, disse ela. Está certo. Nesse caso, cada um tem que conversar com seu cônjuge e tentar uma separação amigável. Seria o melhor, a fim de evitar um escândalo.
Acho que é isso que ambos desejam. É, por causa das crianças. Gabriela ficou pensativa por alguns instantes, depois disse: vou falar com Roberto. Não sei se ele vai concordar. Sempre foi muito apegado. Vai pedir perdão, querer outra chance. Sinto que não será fácil. Gioconda também vai dar trabalho. Vai fingir-se doente e infernizar a vida dos meninos, chorar, fazer-se de vítima. Só de pensar nisso, fico nervoso. É uma situação que terão que enfrentar. Há outro meio, dar parte à polícia e justificar a separação mediante as provas. O falsário seria responsabilizado e é bem possível que o juiz desse uma sentença favorável a vocês dois. Meu primeiro impulso foi de fazer isso. Contudo, repugna-me levar a mãe de meus filhos à polícia. Prefiro resolver de maneira amigável. Nesse caso, cada um deve conversar com o cônjuge, dizer que sabe de tudo e pedir a separação. Estarei esperando que decidirem para tomar as providências. Depois que o advogado se foi, Gabriela considerou: não vai ser fácil. Temos que tentar. Hoje mesmo falarei com Gioconda. Quero resolver tudo quanto antes. Eu também. Não suportaria ficar calada. Quanto mais penso, mais fico indignada. Vou para casa falar com ela. São 3 horas. Se desejar sair, também pode ir. Não. Roberto só estará em casa à noite. Ficarei até o fim do expediente. Renato saiu. As crianças estavam no colégio, por isso ele e a mulher poderiam conversar à vontade. Ele temia que Gioconda fizesse cena diante dos meninos. Chegou em casa e encontrou-a na sala lendo. Vendo, levantou-se, surpreendida. Você em casa a esta hora? Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar. Vamos até o quarto. Que foi? Está com uma cara. Alguma coisa com os meninos? Ele não respondeu. Subiu para o quarto e Gioconda acompanhou. Uma vez lá dentro, Renato fechou a porta à chave. Indicou uma cadeira para que ela se sentasse e sentou-se por sua vez. Sei de tudo, Gioconda. Não adianta fingir. Ela empalideceu e murmurou. Tudo o quê? O que você e o marido de Gabriela fizeram? O desfalque e a falsificação dos cheques, tudo. Gioconda sentiu a vista toldar e teria caído se Renato não a segurasse. Assustada, procurou recuperar-se. Tinha de saber o que estava acontecendo. Respirou fundo e levantou os olhos para ele, dizendo com indignação: o que está dizendo? Que calúnia é essa? Quem lhe contou essa mentira? Foi ela, essa mulher que está tentando nos destruir? Não adianta fingir. O detetive deu-me todas as provas. Eis o relatório. Tudo o que vocês fizeram está relacionado aqui, horários, conversas. Veja estas fotos. Você e Roberto juntos. Como é que se conheceram? Qual dos dois tramou essa falcatrua? Gioconda não encontrou palavras para responder. Percebeu que haviam sido descobertos, estavam perdidos. Tentou comovê-lo. Foi ele quem me procurou dizendo que você e Gabriela eram amantes. Foi ele quem fez tudo. Eu concordei, mas estou arrependida. Estava até pensando em contar a você. Jamais faria isso. Não acredito em nada que me diz. Você é uma perversa que não teve escrúpulo de envolver uma moça honesta que trabalha para viver, uma mãe de família como você que tem dignidade. Gioconda enfureceu-se. Você a defende e me acusa. Eu, sua própria mulher. Você está cego de amor por ela. Esse amor ainda vai destruí-lo. Você está louca. Se quer saber, admiro Gabriela, porém nunca fomos amantes. O que está nos destruindo é seu ciúme. Sou uma mulher traída. Como quer que suporte isso? Não adianta falar mais. Há muito que nossa vida em comum está se deteriorando. Tenho tentado continuar vivendo a seu lado por causa dos meninos, mas agora você realmente exagerou. Não estou disposto a suportar seu ciúme infundado. Devemos nos separar. Gioconda levantou-se nervosa, agarrando o marido pelo braço. Não, isso não. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Talvez eu tenha exagerado, mas é pelo muito que eu o amo. Por favor, separação não. Estou decidido. É melhor que concorde logo. Faremos tudo de forma amigável. Dividirei o que tenho com você e nada vai lhe faltar. Se quiser, poderá ficar com esta casa e tudo que há dentro. Eu me mudarei. Mas as crianças irão comigo. Não. O que pensa que eu sou? Quer tirar até meus filhos? Acha justo? Nunca irei aceitar uma separação.
Se não quiser, serei forçado a ir à polícia e dar queixa. O falsário será preso, você e Roberto responderão pelo que fizeram. Com você não vivo mais. Acabou, Gioconda. Acabou. Pense e escolha. Tem até amanhã para decidir. Ele saiu do quarto e Gioconda agoniada atirou-se na cama chorando em desespero. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Apanhou o telefone e ligou para Roberto. Assim que ele atendeu, disse, chorando: Roberto, eles descobriram tudo. Estamos perdidos. Como? Quem descobriu o quê? Renato contratou um detetive que descobriu o que fizemos. Renato quer separar-se de mim e tirar meus filhos. Roberto sentiu que as pernas bambearam. Tentou reagir. Acalme-se. Conte tudo. Gabriela sabe? Sim. Ele a defende e me acusa. Acha que pode ser isso? Ah, mas garanto que não vai ficar assim. Gabriela é culpada de tudo. Ela vai me pagar. Você vai ver. Calma. Não piore as coisas. Não vou suportar uma separação. Antes eu acabo com sua mulher. Era isso que eu deveria ter feito. Não seja louca. Converse com seu marido. Ele está zangado, mas vai refletir melhor, acabar perdoando. Não se precipite. Vou resolver as coisas do meu jeito. Gioconda desligou e Roberto, nervoso, imediatamente ligou para casa. Gabriela só deveria retornar ao trabalho no dia seguinte. Nissete atendeu e explicou. Gabriela está no escritório. Recomeçou a trabalhar hoje depois do almoço. Ele desligou nervoso. Olhou o relógio. Gabriela deixaria o escritório dentro de meia hora. Gioconda poderia tentar alguma coisa contra ela. Apanhou um táxi e foi até lá, ficou esperando no saguão, perto da porta do elevador. Gabriela saiu e ele a pegou pelo braço. O que está fazendo aqui? Perguntou ela. Vamos para casa. Temos que conversar. Quando estavam saindo da porta, ele viu Gioconda parada do lado. Tudo aconteceu muito rápido. Ela tirou o revólver da bolsa e apontou para Gabriela. Roberto imediatamente colocou-se na frente da esposa, gritando, desesperado: Não atire, Gioconda. Largue essa arma. Mas era tarde. Ela disparou 4 tiros, atingindo Roberto, que caiu. Gabriela sentiu a vista toldar e perdeu os sentidos. Gioconda aproveitou a confusão que se estabeleceu e fugiu. Uma colega de Gabriela correu a ampará-la enquanto Roberto gemia estirado na calçada. Imediatamente apareceu um guarda que de pronto chamou uma ambulância e reforço policial. Gabriela voltou a si e assustada olhou em volta para as pessoas que estavam ao seu redor, penalizadas, e logo se lembrou do que havia acontecido, perguntando à sua colega que a estava amparando. E Roberto? Ele precisa de ajuda. Pelo amor de Deus, não o deixem morrer. Onde ele está? Acalme-se, Gabriela. Ele está aqui do lado. A ambulância já deve estar chegando. Gabriela olhou em volta e viu Roberto gemendo, estirado no chão. Ninguém vai fazer nada? Ele está ferido. Por favor, me ajudem a socorrê-lo. O policial aproximou-se. Calma. Estamos tratando de tudo. Tentei estancar a hemorragia, mas é melhor não tocar nele. O socorro está a caminho. Alguém trouxe um copo com água para Gabriela, que trêmula bebeu alguns goles. Ela se debruçou sobre Roberto, dizendo aflita: Roberto, fale comigo. Por favor, abra os olhos. Ele perderá os sentidos. Assustada, Gabriela chorava desconsolada. A ambulância chegou, os dois foram colocados dentro e ela partiu rumo ao hospital enquanto 2 policiais investigavam o que havia acontecido, procurando testemunhas. A colega de Gabriela, que havia saído com ela pelo elevador, havia presenciado tudo. Depois de relatar ao policial o que vira, subiu novamente ao escritório e ligou para Renato. Doutor Renato, aconteceu uma desgraça. Gioconda tentou matar Gabriela, mas atingiu o marido dela, que veio esperá-la e colocou-se na frente. Renato empalideceu. Onde eles estão? A ambulância levou-os para o hospital. Os tiros não atingiram Gabriela, mas o marido dela está muito ferido. A polícia continua rolando testemunhas. Vou para aí imediatamente. Obrigado por me avisar. Quando Renato chegou ao local, a polícia estava lá à sua espera. As testemunhas haviam contado que fora Gioconda quem atirara e Marisa informara que seu patrão estava a caminho. Ouvindo as informações dos policiais, Renato parecia estar vivendo um pesadelo. Sentiu-se culpado.
sabendo como Gioconda era descontrolada. Deveria ter tido mais cuidado, mas nunca pensou que ela fosse capaz de uma loucura daquelas. O senhor sabe se o ferimento de Roberto é grave? Ele levou 4 tiros, está mal. Onde está sua esposa? Eu estava em casa e não a vi sair. Até aquele momento ela não havia voltado. Vamos até lá. Eu pretendia ir até o hospital ver como eles estão. Eles estão sendo cuidados. Precisamos encontrar sua esposa. Renato não teve outro remédio senão obedecer. Marisa tentou confortá-lo. Já sei o nome do hospital em que eles estão. Vou para lá imediatamente. E telefono para sua casa contando tudo. Renato agradeceu. Suas mãos tremiam na direção do carro enquanto a polícia o acompanhava. Estava preocupado com as crianças. Precisava tirá-los de casa a fim de poupá-los, porém não teve como fazer isso. Quando entraram, Renato encontrou Maria nervosa. Doutor Renato, estou preocupada. Desde Gioconda chegou em casa. Descontrolada, mandou arrumar as malas das crianças correndo, arrumou-a dela, juntou todas as joias, colocou tudo no carro e saiu com eles. Saiu? Por que não tentou impedir? Tentei falar com o senhor, mas a linha do escritório estava sempre ocupada. Ela não estava bem. A polícia entrou e Renato esclareceu. Gioconda enlouqueceu Maria. Temo pelas crianças. O policial pediu fotos dela e das crianças, e enquanto um ficava na casa, os outros foram para a delegacia. Renato não sabia o que fazer. Imediatamente ligou para seu advogado explicando o que estava acontecendo, e pedindo que fosse a polícia informar-se. Depois dirigiu-se ao policial. Vou até o hospital. Preciso saber como estão. É melhor ficar aqui. Podemos precisar do senhor. Não posso ficar aqui sem saber de nada. Vou me informar. O policial ligou para o hospital enquanto Renato angustiado esperava. Depois disse: a moça não está ferida. Ele se colocou na frente e a salvou. Ele, porém, está sendo operado. Está mal. Preciso ir até lá. Vai ter que esperar. Meu chefe quer que vá à delegacia prestar declarações. Renato chamou Maria e pediu: se Gioconda der alguma notícia, ligue para este telefone. É da delegacia. Este outro é do hospital. Estarei em um desses 2 lugares. Quando puder eu telefono. Depois que eles saíram, Maria, nervosa, resolveu rezar. Foi para o quarto. Ajoelhou-se diante do pequeno oratório e pediu ajuda para aquela família. Com eles há alguns anos, gostava das crianças e não queria que nada lhes acontecesse. Era madrugada quando finalmente Renato conseguiu ir até o hospital onde Gabriela, recostada em uma poltrona, esperava. Vendo, ela se levantou dizendo aflita: por favor, doutor Renato, faça alguma coisa. Nunca pensei que isso pudesse nos acontecer. Nem eu. Foi uma tragédia. Sinto-me culpado. Deveria saber que Gioconda é doente. Eu podia ter sido mais cuidadoso. Nunca pensei que ela chegasse a esse extremo. Roberto está mal. Estou esperando sem saber o que está acontecendo. Ele está na UTI e no momento não pode receber visitas. Disseram-me que estavam fazendo uma cirurgia. Parece que terminou há pouco. Mas é só o que sei. Eu quero vê-lo. Saber de tudo. Vou providenciar para que nada falte a ele. Você também precisa descansar. Não pode passar a noite toda nessa cadeira. Ficarei aqui até poder vê-lo. Ele me salvou a vida. Se não fosse ele, talvez eu estivesse morta. Nem fale uma coisa dessas. Nesse instante, Georgina chegou aflita. Aproximou-se de Gabriela, gritando nervosa. Viu o que você fez? Está satisfeita agora? Gabriela olhou surpreendida para a sogra. O que está dizendo? Isso que ouviu. Sempre desconfiei de você. Sabia que traria a desgraça. Para Roberto. Se ele me ouvisse, não teria se casado com você. Renato interveio. Acalme-se, senhora. Não agrave a situação. Meu filho está mal e você quer que eu me acalme? Meu único filho. Meu tesouro. Como acha que eu me sinto sabendo que a mulher do amante dela tentou matá-lo? Mas eu contei tudo ao policial que foi à minha casa. Gabriela estava trêmula e Renato percebeu que ela estava prestes a desmaiar. Venha, Gabriela. Você precisa de um pouco de ar fresco. Vendo que ela mal podia suster-se em pé, pediu: apoie-se em mim. Voltando-se para Georgina, Renato considerou: peço-lhe que respeite este momento de dor. É hora de rezar. Se teme pela vida de seu filho,
É o que deveria estar fazendo. Georgina mordeu os lábios e não respondeu. Seu olhar enfurecido seguiu-os pelo corredor até que desaparecessem no jardim. É o cúmulo. Eles perderam o senso e a vergonha. Onde já se viu? Pobre Roberto, que não tem como se defender dessa traição. Eles vão pagar. Lá isso vão. Ela não duvidava que Gabriela estava traindo o marido. Por isso Roberto se mostrará tão nervoso ultimamente. Porque ele se colocará na frente de Gabriela quando a mulher de Renato disparar os tiros? Porque apesar de tudo tentará salvar-lhe a vida? Com isso ela não podia se conformar. Agora ele estava lá, entre a vida e a morte, enquanto os dois estavam juntos, talvez até comemorando a vitória. Georgina não viu que duas sombras escuras a abraçaram satisfeitas. Apenas sentiu que um ódio profundo contra aqueles dois a envolvia, provocando náuseas e dor de cabeça. Sentou-se em uma poltrona ruminando seu ódio, pensando em fazer tudo para que eles pagassem pelo mal que tinham feito a seu filho.